Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes esta manhã, é um momento maravilhoso na presença do Senhor, né? Como é bom estarmos ceando e adorando e glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a abrir comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo 5. Nós estamos começando o Velho Testamento, né? E essa semana nós já tivemos a felicidade de trabalharmos juntos com uma introdução ao Velho Testamento. Semana que vem nós já estudaremos o capítulo 1 e o capítulo 2, e dois pastores foram especialmente convocados para trabalhar com o capítulo 1 e com o capítulo 2 de Gênesis. Então, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, em Gênesis capítulo 15, Deus aparece a Abraão. E é um episódio muito interessante, é depois que Abraão luta contra os reis que levaram seu sobrinho cativo, vence esses reis. Depois que Abraão vai e louva a Deus com o seu dízimo, entregando o seu dízimo e sendo abençoado por Melquisedeque. E aí Deus aparece a Abraão no capítulo 15 e dá a ele uma promessa. Versículo 1 do capítulo 15, creio que todos já encontraram. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Abrão, né? Aqui não tinha mudado o nome dele. Em visão dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grande galardão. Então disse Abrão, Senhor, que has de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele herdará? Disse mais Abrão, eis que não tens me dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro. Falando de Eliezer, o mordomo. Mas aquele que das tuas entranhas vai sair, este será o teu herdeiro. Então levou Abraão para fora e disse, olha para os céus, e conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. Versículo 8, e creu ele no Senhor, e Deus o imputou por justiça esse fato. E disse mais, eu sou o Senhor, que te tirei do Ur dos Caldeus, para te dar esta terra para herdá-la. E ele disse, Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha, e um pombinho. E trouxe todos esses, e partiu pelo meio, e pôs cada parte de um deles uma frente à outra. Mas as aves ele não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um grande sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão, saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reintroduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado.
e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cananeu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gerizeu, e o Zebuseu. Todos estes serão conquistados. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra, e aqui estamos nós. Louvado, pois, seja o teu santo nome. Antes de um falar meu, que haja um falar teu a cada coração e a cada vida. É o que te peço e te agradeço. Amém e amém. Amados irmãos, eu creio que este é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus. Eu li o texto esta manhã, tendo por finalidade conversar com os irmãos sobre a questão relacionada à ansiedade. A questão relacionada à ansiedade. E obrigado, gente. Muito obrigado. E é interessante, porque um texto como esse, ele serve para balizar a nossa fé nesses momentos que nós estamos vivendo. Cada Santa Ceia online que nós temos, nós tocamos em um assunto específico sobre a questão dos tempos que estamos vivendo. A primeira ceia online que tivemos, nós trabalhamos com os irmãos no querido texto do Salmo 23. E aí o Senhor nos lembrou que Ele era o nosso pastor e que, em razão de ser nosso pastor, nada e absolutamente nada nos faltará. E após trabalharmos esse texto, nós simplesmente nos colocamos à disposição do nosso pastor no momento de pandemia que estávamos vivendo, e nós vimos realmente nada, absolutamente nada faltar. Nós temos testemunhos lindíssimos de irmãos que começaram a ter problemas, obviamente, em razão de não poderem estar trabalhando, e o Senhor deu a eles, inclusive, novas estratégias. E esses irmãos, com essas novas estratégias, hoje estão, meus amados irmãos, muito bem. O Senhor usou a nossa querida evangelista Vera, que deve estar nos assistindo agora, junto com o Joãozinho, junto com a sua filha, seu filho, o seu genro, e por intermédio da Vera foram atendidos todos os irmãos que nós ficamos sabendo que teriam necessidades nesse momento. Fora os atendimentos que cada um de nós fez. Eu mesmo tive o prazer de, durante todo esse momento mais difícil da pandemia, auxiliar um grande número de pessoas, independente da própria igreja. Minha mãe fez a mesma coisa, minha irmã fez a mesma coisa, e o Senhor nos usou para abençoar irmãos. Irmãos que sempre abençoaram toda a obra de Deus. E a gente viu o quanto o Senhor teve misericórdia do seu povo, e um foi ajudando o outro, e todo mundo, louvado seja o nome do Senhor, nesse momento está bem, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu creio que o Senhor, por misericórdia, naquela primeira ceia,
nos deu a noção exata de que ia demorar e que era para confiar nele. Inclusive, a palavra de ordem durante todo esse momento foi: vai ter pão no deserto. Vai ter pão no deserto. E o Senhor concedeu pão para o seu povo. Muito bem, passamos o primeiro mês, chegamos ao segundo mês, e o Senhor, na segunda Santa Ceia, nos falou o seguinte quadro e o seguinte fato. Que ninguém se preocupasse quanto ao momento vivido, porque ele continuava como Deus e Senhor soberano sobre todas as coisas, e respondemos a uma questão: onde é que ele estava? Ele continua a estar onde ele sempre esteve, na sua igreja. A palavra diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E me lembro perfeitamente ter dito aos irmãos que todos aqueles que estavam indagando sobre a presença do Senhor, o Senhor estava comigo e com você, porque afinal de contas nós somos corpo de Cristo. E a igreja faria diferença durante essa pandemia. E a igreja fez diferença durante essa pandemia. Esta é a terceira ceia online. E qual é a palavra do Senhor agora para cada um dos irmãos? Bem, pelo que o Senhor falou ao nosso coração, está muito perto o momento de todas as igrejas voltarem. Está muito perto o momento de nós retornarmos às nossas atividades. E aí nós vivemos um momento muito perigoso. O momento que antecede a vitória, meu irmão, é muito perigoso. E daí o que nós estamos esta manhã aqui trabalhando. Gênesis capítulo 15 e a promessa direta e objetiva a Abraão de um filho. Deus chega para Abraão, Abraão está um pouquinho chateado, porque ele tinha saído de Ur dos Caldeus, ele tinha ido até Arã, Padã Arã, ele tinha descido até a terra de Canaã e nada de herdeiros, nada de herdeiros. Ele chega ao ponto de olhar para Deus e perguntar: vem cá, está perto? Como é que é? Porque se não vai ter, é alguém que nasceu na minha casa, é Eliezer, o meu mordomo, ou seja, o homem de confiança, aquele que, se eu morrer, assume agora tudo e controla tudo para o bem de Sara? Como é que é? É Eliezer? Aí Deus chama Abraão num canto e disse: não, não é Eliezer. É alguém que eu ainda vou te dar. Vai sair das tuas entranhas, Abraão. Vai sair das tuas entranhas. E Deus, para dar uma noção correta para Abraão do que haveria de acontecer, ele diz: sai, Abraão sai. E Deus diz: você consegue contar as estrelas que estão nos céus? Ele diz: é impossível, né? O texto não diz isso, sou eu que estou parafraseando. Não tinha como. Aí Deus disse: ó, assim será a tua descendência. Então fica tranquilo, porque vai vir. Eu sou Deus e eu vou cumprir a minha promessa. E aí Deus se utiliza de um quadro que Abraão estava acostumado na época dele para dizer que ia cumprir a promessa. Quer dizer, Deus é tão bom, né? Deus, ele promete, Deus diz que vai fazer, Deus não volta atrás na sua promessa, e Deus ainda tem que usar um quadro corriqueiro da vida de Abraão para dizer a Abraão: eu vou cumprir minha promessa. E aí o que acontece? Deus pega e diz: olha, pega carneiros, pega animais, corta ao meio, bota no altar que eu vou fazer um pacto com você. Como se Deus precisasse fazer um pacto com o ser humano para cumprir sua palavra. É mole? Como se Deus precisasse. Mas Abraão estava em dúvidas. Abraão estava indeciso. E aí o que Deus tem que fazer? Deus tem que fazer o que Abraão fazia na época dele. Abraão, quando tinha que avisar para alguém que estava tomando uma posição séria com aquele alguém e fazendo um contrato com aquele alguém, Abraão
pegava animais, ele e aquela pessoa, levava animais e colocava num altar, partia no meio e ali fazia o pacto. E o pacto era, assim como esses animais estão sendo partidos no meio e estão mortos, se eu descumprir ou se você descumprir o contrato, que um mate o outro. Ou seja, contrato na época de Abraão era algo muito sério, não é? Não é a brincadeira jurídica que é hoje. Na época de Abraão era sério. E aí Deus teve que fazer esse tipo de atitude, de fato histórico com Abraão, para Abraão entender que Deus estava falando sério com ele. É um Deus amoroso, né? É um Deus misericordioso demais, demais, demais. Ele entende as dúvidas que estão no coração de Abraão e ele vem e ele acalma Abraão, fazendo um pacto com Abraão, porque ele sabia que o coração de Abraão estava inquieto. Amados irmãos, Deus não precisava fazer isso, mas ele fez, para dizer para Abraão, eu vou cumprir a minha palavra com você. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí. O problema estava muito perto dessa palavra ser cumprida. Ou seja, no máximo, em 20 anos, esta palavra seria cumprida. E o grande problema foi, passam os 5 primeiros anos e nada, passa 10 anos e nada, entre 5 a 7 anos, os comentaristas bíblicos dizem. E aí, em razão de ter passado alguns anos, olha o que está no capítulo 16. Sara chega para Abraão e diz o seguinte, olha, Deus não tem me feito ter filhos. Nós vamos usar de um direito que nós temos. Um direito que nós temos. Eu vou te dar a minha esposa, eu vou te dar a minha empregada, eu vou te dar a minha serva, e você vai se deitar com a minha serva, e você vai ter filho com a minha serva, e o filho da minha serva vai ser o seu filho. E aí eu assumo o filho da minha serva como meu filho. Era um direito que Sara tinha, à luz do direito existente na época. Quando as esposas não tinham condições de terem filhos, elas podiam pegar as suas servas e usar suas servas para ter filho. E o filho que viesse destas servas seria considerado filho da esposa. E aí o que Abraão fez? Abraão entendeu que aquilo era um bom conselho, se deitou com a egípcia Agar e teve um filho chamado Ismael. Teve um filho chamado Ismael. Amados irmãos, o que acontece? Por gentileza, vá agora para o capítulo 17, porque o que eu acabei de te falar está em Gênesis 16. Vá para Gênesis 17. Deus aparece para Abraão de novo. Deus muda o nome de Abraão, tá? Era Abrão, e Deus agora muda o nome para Abraão, e Deus muda o nome de Sarai para Sara. E quando Deus muda o nome de Abraão, Deus coloca em Abraão um nome que é pai de muitas nações. E aí um problema muito sério. Chegou o momento do filho verdadeiro nascer. Chegou o momento do filho verdadeiro nascer. E aí eu quero que você, por gentileza, em Gênesis 17, abra por gentileza. Olha o que diz em Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, está vendo aí? Guarde essa idade. Abrão tinha 99 anos. Apareceu o Senhor a Abrão e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, sê perfeito. E porei a minha aliança entre ti e te multiplicarei grandissimamente.
E aí ele vem e disse de novo, vou te dar uma descendência, vou te dar filhos. Aí Abraão ficou assim, mas eu já tenho Ismael. Deus disse, eu vou te dar filhos. E esse filho que eu vou te dar é que com ele vai ter a descendência. E é com ele que você vai simplesmente ter a possessão dessa terra. E mudou o nome dele, e mudou o nome da esposa dele, ainda determinou que era para circuncidar todo mundo. Abraão tinha quantos anos? 99 anos. Adivinha o que aconteceu um ano depois? Vamos juntos comigo? Vamos lá? Gênesis 21. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, como Deus tinha falado. Olha que lindo. E Abraão pôs no filho que nascera, e Sara que lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Preste atenção. Eu preciso que você entenda isso para que você possa compreender aonde nós chegaremos com a mensagem. Em Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 15, Deus diz a Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou te dar um filho. E você vai dominar com a tua descendência. Aí, o que acontece? Passam 5 a 7 anos, simplesmente o filho não vem, Sara coloca a mão pelas pernas e traz Agar, e simplesmente é gerado Ismael. E aí, depois que Ismael é gerado, simplesmente Deus chega a Abraão no capítulo 17 e diz, chegou o momento de Sara ter o filho. E no capítulo 17, Abraão tinha 99 anos, e quando o Senhor deu o filho a Abraão, ele o fez 1 ano depois. Aos 100 anos, Abraão estava abraçando Isaque. Aos 100 anos, Abraão estava abraçando Isaque. Amados irmãos, nós sabemos perfeitamente que a história continua. E depois que Isaque nasce, no capítulo 21, quando Abraão dá a festa de Isaque, sendo desmamado, ou seja, simplesmente quando Isaque é desmamado, tem um problema muito sério com Ismael. A mãe de Ismael, Agar, e Ismael começam a desprezar Isaque. E a mãe de Isaque, a senhora chamada Sara, fica revoltada e manda a Abraão simplesmente despedir o menino. Simplesmente despedir o menino. Olha o versículo 8 do capítulo 21. Acompanhe comigo. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abrão fez um grande banquete, no dia em que Isaque foi desmamado. Olha o versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Então o irmão mais velho, com ciúme do irmão mais novo, estava zombando do irmão mais novo, porque o irmão mais novo ganhou uma festa que ele, talvez, Ismael, não tivesse ganho. As irmãs que estão me assistindo agora, alguma irmã que está me assistindo gosta quando ficam zombando do seu filho?
Alguma irmã fica feliz quando estão rindo do seu filho, quando estão desprezando o seu filho, quando estão simplesmente tentando humilhar seu filho? Então você compreendeu o que aconteceu no coração de Sara. Sara, enfurecida, foi a Abraão e disse: joga fora essa mulher e o filho dela, porque o filho dela não vai herdar com meu filho. Vamos juntos? Versículo 10. Versículo 9. Sara revoltada. E essa Sara aqui não é a do Jeremias, tá bom? Essa é a Sara de Abraão. Vamos lá. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: põe fora essa serva, porque meu filho não vai herdar com ele, e ele não herdará com meu filho Isaque. Aí Abraão ficou, como os meninos dizem, sem saber o que fazer. Perdido. Deus aparece a Abraão e Deus disse, versículo 11. E pareceu essa palavra muito pesada aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Era filho também Ismael. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do menino e acerca da sua serva, e faz tudo o que Sara te diz. Ouve a voz dela, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Agora Abraão, fica tranquilo. Quanto ao menino, não vai acontecer nada com ele. Por quê? Porque quanto ao filho da tua serva, será também uma grande nação, porque também é tua descendência. Amados irmãos, presta atenção. Você olha para esses capítulos de forma muito simples, direta e clara, e você diz o seguinte: então é por isso que aqui nós temos a rivalidade histórica entre judeus e árabes? Todo mundo sabe disso. Mesmo quando Abraão morreu, Isaque, sendo um homem pacífico, chamando Ismael para enterrar o pai e fazer pazes, mesmo os dois tendo morrido em paz, porque Ismael e Isaque morreram em paz, os seus descendentes se odeiam até hoje. Se odeiam até hoje. E daí o grande conflito, judeus e árabes, vem daí. Presta atenção. Sara tinha, me responda, que pegar a serva dela, e Sara tinha que entregar a Abraão. E me responda uma segunda pergunta. Abraão tinha que aceitar a proposta de Sara? Deus não tinha prometido a Abraão que iria dar a ele uma descendência? Deus não tinha visto lá no capítulo que lemos, no capítulo 15, que o coração de Abraão ainda estava pressuroso? E Deus não tinha simplesmente olhado para Abraão, porque se eu e você somos Deus, o que a gente fazia com Abraão? A gente olharia para ele e diria assim: você não está acreditando na minha palavra? A gente fulminaria Abraão. Eu e você fulminaríamos. A gente não quer ser fulminado por Deus, mas a gente quer fulminar os outros. Isso a gente quer. Agora, presta atenção. Deus é tão amoroso com Abraão, segundo Gênesis 15, que Deus vê o coração de Abraão e Deus diz: esse homem ainda não está confiando na minha palavra. Vou fazer com ele o que ele faz com todo mundo quando ele faz um pacto. Aí Deus manda Abraão levantar um altar. Deus simplesmente pega, manda cortar os animais. Aí Abraão acaba dormindo, porque ninguém pode fazer um pacto com Deus, senão Deus com o próprio Deus. Aí fica andando a tocha fumegante, o fumagueiro de fogo. Ali estava, era quem? Na verdade, era Deus Pai e Deus Filho. Era Deus Pai e Deus Filho fazendo o pacto eterno. Porque Abraão não tem palavra para poder cumprir.
Mas Cristo tem palavra para poder cumprir com o próprio Deus Pai. E aí, quando Deus dá toda essa garantia a Abraão, aí Sara vem com a proposta: eu não vou ter filho, eu não vou ter filho, Deus vai te dar filho de outra forma. E aí surge Agar. E Abraão não tinha que ter cedido a proposta de Sara. E aí vem o filho. E aí Deus volta a falar com Abraão quando Abraão tem 99 anos. E um ano depois Deus cumpre a promessa. Por causa de um deslize de um casal, você tem hoje um dos maiores conflitos mundiais. Inclusive, um dos grandes acordos que o anticristo vai fazer é justamente o acordo de paz entre Israel e todas as nações árabes. E eu não sei se a gente vai ver isso, hein? Mas se a gente conseguir ver isso, barba de molho, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Meu amado irmão, alguns estudiosos dizem que entre Gênesis 15, quando Deus promete, e Gênesis 21, passa no máximo de 10 a 12 anos. E aí Deus vem e cumpre. Deus vem e cumpre. Alguns estudiosos dizem isso. Tanto é que alguém faz cálculos e diz que quando Isaac é desmamado, ele tem 7 anos e o seu irmão mais velho, Ismael, teria 14 anos. Fazem esse cálculo. E, amados irmãos, um casal, ao receber a promessa da bênção, ao estar bem perto, simplesmente faz uma loucura dessa. Eu venho em nome do Senhor Jesus te dizer algo bem simples nessa manhã. Está muito perto de nós voltarmos à nossa vida. Está muito perto de todo o comércio ser reaberto. Está muito perto das escolas serem reabertas. Está muito perto de tudo voltar a talvez como era 50% como antes, porque não vai voltar a 100% como era antes. O mundo é outro depois dessa pandemia. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Por mais que esteja difícil, é no momento final, perto do cumprimento da palavra de Deus, é que a gente tem que ter mais fé. Abraão acreditou na palavra de Deus o tempo inteiro, faltando pouquíssimos anos para alcançar o filho da promessa, ele me faz a lambança de se deitar com a escrava e de gerar um filho que traria conflitos até hoje. Em nome do Senhor Jesus, está perto a nossa vitória. Talvez ela chegue completamente lá em outubro, novembro, dezembro. Está muito perto. Não abre mão da fé. Não abre mão das promessas. Não abre mão de tudo que Deus tem falado ao teu coração e continua firme com o Senhor Jesus. Firme com o Senhor Jesus. É incrível como nos últimos momentos, quando a gente está perto de alcançar o 10 no colégio, aí é o momento mais difícil, porque você está tão bem, que do 10 você pode tirar o 0. Eu me lembro de uma experiência pessoal. Eu cheguei na prova que no 2º grau era a matéria mais difícil para mim, que era a química. E eu tinha estudado tanto, irmãos, que eu sabia que eu ia tirar 10 na prova. Mas o que eu fiz? Fiz a prova, sabia que ia tirar 10, e o amigo do lado não sabia quase nada. Eu estava tão confiante, tão feliz, que eu fui passar informações privilegiadas para o amigo de trás. Resultado, a professora me pegou passando informações privilegiadas para o amigo de trás, ficou com 0, eu e ele.
Uma alegria, né? Uma alegria. E eu sabia toda a matéria, tive que fazer a prova de recuperação, e dessa vez, graças a Deus, pude fazer sozinho, tirei meu 10, e o amigo que pegou as informações privilegiadas ficou lá do outro lado. E ele teve problemas para passar. Mas passou também. É sério, irmãos. Quando a gente está muito perto da bênção, a gente pensa que pode fazer qualquer coisa. A gente pensa que pode realizar qualquer ato. A gente pensa que Deus está tardando, que Deus não está ouvindo, que Deus simplesmente não chegou. E aí a gente coloca a mão pelos pés. Preste atenção em nome do Senhor Jesus. Deus não tem te sustentado até hoje, no meio da pandemia, Ele vai continuar te sustentando. Deus não tem tido misericórdia de você até hoje, Ele vai continuar tendo misericórdia de você. Deus não está enviando um milagre a cada dia, Ele vai continuar enviando um milagre a cada dia. O Senhor vai ter misericórdia de você nesse momento, sim, porque o Senhor é Deus de milagres. Não coloca a mão pelas pernas. Não chuta o balde. Não diz, está tudo errado e eu vou jogar tudo fora. Em momentos como esse, é perfeitamente possível de maridos saírem de casa e nunca mais voltar. De filhos simplesmente cederem ao tráfico. Sim, em momentos como esse, a vida é realmente muito difícil, mas a gente está a um passo da vitória. Está a um passo da vitória. Irmãos, não é para ceder, é para continuar orando pelo Brasil, é para continuar orando para o Senhor retirar todo este mal que nós estamos vivendo, é para continuar em oração, buscando a Deus, ali com fé, com fervor, com amor, com graça, com dedicação. Você se lembra Moisés? Moisés simplesmente, quando chegou no momento de entrar na terra, ele que aguenta o povo 40 anos no deserto, ele que aguenta o povo, no momento de entrar na terra, ele não entra. E ele não entra por quê? Porque ele escuta a voz do Senhor e ele desobedece a voz do Senhor. Deus disse, fala a rocha, e ele arrebenta a rocha. Por quê? Porque o povo estava pressionando, porque o povo estava em cima, o povo estava, Moisés, ele entra em desespero, ele fere a rocha, sai água, mas ele não entra. O povo entra, mas ele não entra. Preste atenção. Não coloque os pés pelas mãos. O Senhor me falava muito isso ontem à noite, quando eu estava dormindo. Porque o Senhor fala com a gente até quando a gente está dormindo. Não coloca os pés pelas mãos. Não faz besteira. Está chegando o momento da vitória. Não joga fora o que o Senhor te deu. Não joga fora o que o Senhor te deu. Está chegando o momento da vitória. Não traz Agar para dentro da tua casa. Não vai gerar filhos com Agar. Não traz a desobediência para dentro da tua casa. Não gera filhos da desobediência, porque os filhos da desobediência vão te trazer problema até o resto da tua vida. E depois que você falecer, eles continuam trazendo problemas para você. Não traz Agar para dentro de casa. Mesmo que a tua esposa diga, tem que trazer Agar, não traz Agar para dentro de casa. Diga não ao que tem que ser dito não. Diga, não é agora, nós não vamos fazer isso, nós não vamos abrir mão de Deus, não vamos abrir mão da promessa, não vamos abrir mão da graça de Deus e da palavra de Deus. Ele prometeu, Ele vai cuidar da gente e Ele vai cuidar. Você se lembra dos espias, os príncipes do povo que foram ver a terra?
Moisés demora 3 a 4 meses, aí existe uma briga no tocante ao caminho que ele fez e etc. Tem gente que diz que ele demorou de 3 a 4 meses até chegar na terra. Outros dizem 4 meses. Quando chega na terra, que os homens entram, que dizem, ó, fantástico, é fantástico, é fantástico. Cacho de uva são 2 homens que levam. Cacho de uva são 2 homens que levam. Irmãos, simplesmente 10 espias levantam e dizem, é fantástico, mas nós vamos morrer. É fantástico, mas eles vão nos destruir. É fantástico e eles vão comer nossos filhos. Nossos filhos serão mordidos. Porque nós somos como gafanhotos diante dele. A gente é um nada que eles vão pisar. Josué e Caleb disse, gente, Deus é Deus, vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. Eles não vão. Aí o povo entrou em sedição, e aí o povo veio contra Moisés, e Deus, enfurecido, Deus disse, essa galerinha maravilhosa que não está crendo que eu sou Deus, ótimo. Era para vocês terem entrado agora, era para vocês terem ficado no deserto só 3 meses. Ou só 4 meses, era só isso. Agora vocês vão ficar 40 anos no deserto, vai morrer essa cambada de vagabundo, que não acredita na minha palavra, essa cambada de incrédulo vai morrer no deserto, e os filhos de vocês, que vocês disseram que não iam entrar, é eles que vão entrar. São eles que vão entrar. E foi assim. É sério, irmãos, tem gente que, na hora de entrar na terra prometida, prefere morrer no deserto, porque não crê na palavra de Deus. Escute, porque eu te falo como profeta de Deus. Escute o que eu estou te falando. Deus não nos fará morrer no deserto. Nós vamos entrar na terra prometida. Escute o que eu estou te falando. Então não abra mão agora da fé. Agora é momento da gente orar 3 vezes mais do que já está orando. É momento da gente jejuar muito mais do que já está jejuando. É momento de interceder muito mais por quem nós estamos intercedendo, que é pelo governo brasileiro. É momento de se dedicar a Deus como nunca. Não abre mão, não desobedece, não cai na cantada do diabo, porque a cantada do diabo pode vir através da pessoa, inclusive, que você mais ama. Ou você acha que Sara, que era o coração de Abraão, não era a pessoa que Abraão mais amava antes de ter seu filho. Depois que ele teve um filho, ele soube o que era amor de pai. E aí Deus pediu quem ele mais amava, que era o filho. Você toma cuidado, porque o Senhor te avisa. Agora é o momento de crescer em oração. Agora é o momento de crescer em devoção. Agora é o momento de acreditar como nunca. Está perto a vitória? Sim, está perto a vitória. Está perto a vitória. Aqui no Distrito Federal, nosso governador resolveu agora abrir quase tudo, para espalhar o coronavírus de uma vez mesmo. Agora é o momento de mais acreditarmos, de esperarmos no Senhor. Agora é o momento de não ceder. E nós teremos a vitória. Porque senão, depois do coronavírus, você vai olhar para trás e você vai dizer, meu Deus, eu vendi o que eu tinha, eu joguei fora tudo que eu tinha. Joguei fora a família, joguei fora filho, joguei fora fé, joguei fora tudo, joguei fora patrimônio. Não faz isso. É sério. Eu sou servidor do Poder Judiciário. Os irmãos não têm dimensão do tanto, que simplesmente cresceu o número de agressão dentro dos lares.
Sério. Homens arrebentando as esposas. Pais e mães arrebentando crianças. O povo está em desespero. Gente largando tudo. Sério, o número de divórcios de fatos cresceu assim. Gente largando tudo, gente abrindo mão de tudo, gente não crendo mais em nada. Olha, irmãos, é por isso que Jesus, quando volta, ele diz: o noivo chegou à meia-noite. Tu sabes o que significa nisso? Meia-noite é o momento de maior escuridão. Meia-noite é o momento de menor fé. Meia-noite é o momento de maior relaxo do corpo físico. Meia-noite é o momento em que ninguém está esperando que o noivo venha. E quando Jesus voltar, a pergunta é inclusive essa: será que encontrará fé? Ele vai encontrar, porque eu e você, nós vamos guardar a fé. Nós vamos lutar o bom combate, nós vamos combater o bom combate, nós vamos seguir a carreira, nós vamos guardar a fé. Se não encontrar lá fora, aqui dentro do meu coração e do seu coração, o Senhor encontrará a fé. A vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Mas esse é o momento mais perigoso. Guarda o que você tem, guarda o teu casamento, guarda a tua casa, guarda a tua esposa, guarda os teus filhos, guarda a tua fé, guarda a tua vida. Não deixa a gara entrar dentro da tua casa, não deixa a desobediência entrar na tua casa, porque ela vai trazer problemas o resto da vida. E está perto a vitória. Está perto a vitória. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que o Senhor nos abençoe. Amados irmãos, esta é a mensagem do Senhor e eu quero que você feche os olhos agora. Senhor meu Deus, aqui está o teu povo, povo amado, povo querido, povo lavado e remido no teu sangue. Senhor, eu trouxe a tua palavra. Eu trouxe a tua palavra. Tem misericórdia. Dada a tua graça. Ó Senhor, nós agora juntos queremos confessar todos os nossos pecados. Todos. Eu, Senhor, quero que tu tenhas misericórdia de mim, assim como o meu irmão, nesse momento está te pedindo perdão pelos pecados. Tem misericórdia do meu irmão, tem misericórdia de mim. Purifica-nos de todos os pecados. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida do meu irmão. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Ó Senhor, dá-nos agora uma ceia abençoada, para a honra e louvor do teu santo nome. Amém e amém.